Beleza? Tudo embaixo. Tem alguém de fora aí, vendedor externo? Só para eu saber quem é que está aí participando, tem como? Já respondi. E pelo Hangout? Tem 10 assistindo. Beleza. Pessoal, bom dia. Bom dia. Para quem eu já falei com todos aqui, todos já sabem, para quem não me conhece, sou o Cephas. Para quem conhece também. Cephas ou é Miguel? Eu preferia adotar o Cephas aqui, né? O tempo que eu fiquei na outra empresa, o pessoal preferiu chamar de Miguel. Mas, assim, tive que mudar a assinatura e tudo, mas voltei a ser o Cephas mesmo. Bem, a gente vai começar a falar a respeito da instrumentação analítica da linha Jumo. E já tem aí 45 dias, por aí, um mês e meio já que eu estou na empresa, então deu para aprender um pouco aí sobre a linha, sobre o que a gente... Já apaga aqui? Já deu para entender sobre o que é a linha, qual que é o mercado que a Jumo entende, aonde que a gente pode penetrar ou não, qual que vai ser nosso posicionamento a respeito dessa linha de produtos, e a gente vai falar um pouco a respeito disso. Bem, só para exemplificar para você, o meu trabalho aqui na Digitrol não é sobre a linha da Jumo por completo, ou seja, transmissores de pressão, temperatura, registradores, não deveria ser aquilo que eu deveria passar para vocês, apresentar, gerenciar, mas isso não significa que eu não consiga dar suporte para vocês, porque diretamente eu tenho contato com o pessoal, a gente acessa a VPN, então eu consigo dar suporte, mas meu foco aqui na Digitrol seria a respeito dessa linha de produtos em específico, que é o que a gente precisa fazer acontecer. Então é pH, condutividade, turbidez, cloro e oxigênio dissolvido, não necessariamente nessa ordem, mas meu foco é isso. Caso precise de alguma informação, eu tenho meio lá de achar algum catálogo e tal, mas eu queria deixar isso claro para vocês. Bem, eu tinha mandado um e-mail para vocês há 2 semanas atrás, eu agradeço a todos que me responderam. Alguns já se entregaram aí. Não, perfeito. Mas o que acontece? A falta de uma resposta nesse e-mail também significou alguma coisa para mim, né? Talvez aquelas perguntas não faziam muito sentido por falta de familiaridade, por falta de próprio manipulação dos equipamentos, né? Não tinha tanta informação. Então, eu compilei algumas informações que eu recebi e a gente vai falar a respeito dessas informações. Nesse momento, vocês podem levantar a mão, fazer alguns comentários também. A ideia seria adiantar o que a gente poderia falar para vocês já virem munidos de informações, né? Referente à instrumentação analítica da Jumo, como que a Digitrol vem trabalhando, praticamente todos que me responderam falaram que a gente não tem base instalada. Isso, imagino que todos aqui concordem, né? Se a gente for comparar aí com os maiores fornecedores de instrumentação analítica, a gente sabe que tem alguns clientes que compram, eu tenho esses números aí nos últimos 10 anos, a gente baixou o relatório tudinho, mas se a gente quiser se a gente for fazer uma análise mais específica com relação ao posicionamento da marca Jumo em instrumentação analítica, é muito pouco, né? Algum comentário? Alguém discorda? Alguém... Nesse momento, vamos conversando. Pouco conhecimento em aplicações. Isso falaram tanto do pessoal que trabalha na parte externa e tanto dos vendedores internos que fazem as especificações. Isso talvez dificulte aí um pouco difundir aonde que a gente poderia colocar equipamento, aonde que a gente poderia estar ofertando ou não estar ofertando. Material de divulgação. Dei uma boa pesquisada aí no que a Jumo tem. Vamos ver se... Comparado às outras empresas que eu trabalhei, realmente é algo que a gente precisa desenvolver mais, entregar na mão dos representantes, do pessoal que trabalha interno, até para conseguir tirar alguma dúvida do cliente com relação a isso. Então, a gente sabe que isso aí tem algo que a gente precisa mexer, e a gente já está trabalhando nesse ponto. Baixa flexibilidade no desenvolvimento de acessórios, sondas e sistemas de limpeza. Eu queria que o Adriano estivesse aqui. A gente conversou, bateu um papo, acho que foi semana passada, né? A gente conversou o que ele poderia fazer para ajudar a gente e qual que seria a forma da gente não atrapalhar ele, por exemplo, a cada solicitação pedir para ele desenvolver algum tipo de produto, algum tipo de equipamento para complementar a linha da Jumo.
Esse ponto aqui eu discordo um pouco, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado em toda vez que chegar uma solicitação, não partir do zero, até porque mexe na programação dele, a gente tem o principal problema para atender o cliente com relação a uma proposta, ter que esperar ele fazer todo o desenvolvimento, calcular. Então isso é algo que talvez a gente precise avaliar com um pouco mais de cuidado, mas eu diria que não seria um problema que a gente tem para apresentar a linha da Jun. Desenvolvimento de demos. A gente tem dois casos, duas situações. Né? Demo seria basicamente um material de divulgação que a gente tem umas 2, 3 maletas com eletrodo. Se a gente for ver, o eletrodo está seco, não tem mais nada. Se chegar isso apresentar no cliente é um pouco complicado. E a outra questão de demo é a gente ir no cliente, desenvolver uma aplicação para que a gente use aquilo como portfólio para começar a replicar em outras aplicações. Isso a gente precisa realmente fazer. Tem alguns clientes aí que eu já vi que utilizam também. Talvez se a gente chegar para ele explorar isso, vamos conversar aí, talvez eu possa divulgar um pouco o que vocês estão utilizando aqui. Então, a gente pegar essa informação e trazer para o nosso lado para a gente usar a favor, também é algo que precisa ser feito. Claro que o preço é alto, isso eu imagino que talvez o pessoal de saneamento devam concordar em algum caso. Estou certo, Rafael? Em alguns casos, sim. Isso eu até coloquei ali no interrogação, eu falei, eu não acho que o preço está caro, muito pelo contrário, se a gente for comparar aí, talvez com os fornecedores nacionais, aí a gente não estaria muito caro, a gente estaria mais ou menos ali no limite, mas comparado aos maiores, a gente está com um preço muito bom, né? Demora em teste, desempenho e orçamentos. Alguém dedurou vendas internas aí na parte de fazer orçamentos. Isso é algo que a gente vai conversar no decorrer, mas até perguntei para alguns aí como que era a rotina de vocês, como que o pessoal faz um orçamento, desde que chega a solicitação. Isso é algo que a gente precisa entender um pouco melhor. Algum comentário, vendas internas, sobre a parte de especificação e elaboração de um orçamento? Estou muito calado. Todo mundo sabe especificar. Eu vou falar vou perguntar pelo nome. Hein? Em relação aos outros equipamentos, claro, acho que a analítica demanda um pouco mais de tempo, porque assim, muitas vezes nem o cliente tem informação, né? Você fala com ele, eu preciso de tais dados, né? O cara passa uma lista para ele, mas aí às vezes ele demora a responder também, né? Então, assim, acho que esses orçamentos realmente acabam demorando mais que os outros. Não tem jeito. Beleza. Isso dá para a gente melhorar também. Compatibilidade dos nossos sensores. E aí a gente já começa a ver qual que vai ser a nossa estratégia para começar a entrar em alguns clientes, sem a necessidade de trocar o sistema dele todinho, trocar a eletrônica, ou transmissor, controlador, basicamente a mesma coisa. Eu prefiro utilizar o nome transmissor, mas isso tem questão de cadastro, ver como é que está lá. Isso a gente vai falar bastante também. E dificuldade na especificação de sensores e transmissores. O Robson acabou de falar, isso é um ponto que a gente precisa verificar também. E esse foi o retorno que eu tive de vocês aí, das pessoas que responderam. Então a gente vê que tem bastante ponto aí a ser melhorado. Essa era uma visão que eu tinha e com o feedback do pessoal que trabalha na parte de vendas, não estava errado, né? Bem, antes de eu entrar na Digitrol, eu meio que fiz uma análise aí a respeito da analítica Jumo, fiz uma análise SWOT aí verificando o que a Jumo Digitrol teria como força, quais seriam as fraquezas, as oportunidades que a gente teria para entrar nesse mercado e quais seriam nossas ameaças. Baseado nesses 1 mês e meio que eu tenho e a informação de vocês, eu revisei isso e tem algumas coisas que a gente precisa pontuar também, né? Então, a abrangência nacional, a Digitrol, como assim, tem presença, todo mundo conhece, a gente não está partindo do zero, a gente sabe que tem pessoas de vendas que podem desenvolver isso um pouco melhor. Nosso preço é bom, que nem a gente comentou. Material de demonstração, também é o que eu falei, eu achei que a gente tivesse algo um pouco melhor, talvez a gente precise mudar um pouco esses eletrodos, as maletas que a gente tem, para demonstrar no cliente com segurança. O portfólio de sensores é muito bom, isso a gente vai falar bastante aí, as opções que a gente tem. As nossas fraquezas eu concordo com todas, time de vendas treinado, o pessoal comentou isso, vocês já comentaram basicamente que é isso mesmo, talvez precise um pouco mais de treinamento a respeito desse tipo de material.
Catálogos e material de divulgação, tem alguns materiais aí da Jumbo já que a gente utiliza, inclusive nas visitas que eu fiz na semana passada a gente já entregou, mas está em inglês e alguns clientes têm certa dificuldade de aceitar aquilo e até consultar. As oportunidades que a gente tem são os sensores de pH analógico, eu acho que é o meio de penetração mais fácil aí que a gente pode utilizar para fazer a marca Jumbo conhecida. Conectores padronizados, seja esse VP6 aqui e o outro S8, que é para eletrodo sem compensação de temperatura, tem um monte de fabricante que faz esse tipo de eletrodo. Então, a gente conseguiria entrar no cliente simplesmente com o sensor e substituir qualquer, vamos dizer assim, sensor de qualquer outra marca que eu vou passar para vocês também. Serviços de calibração eu tinha colocado que talvez seria uma oportunidade, mas é algo que a curto prazo a gente não mexeria. O Claudinei está desenvolvendo a bancada agora, talvez um skidzinho para fazer calibração no cliente, esse serviço poderia ser algo que a gente poderia ofertar, mas não é algo que a gente deva se preocupar no momento, não vai agregar nada, eu imagino, agora. E as ameaças seriam sensores digitais. Vocês já devem ter ouvido falar aí de MemoSense, de ISM, aqueles sensores que está bem difundido no mercado aí, eles se diferenciam em alguns pontos, mas quando a gente está falando de preço de eletrodo, quando a gente está falando de o próprio cliente utilizar o que seriam as vantagens desse eletrodo, a gente vê que não é bem assim, né? Tem o caso da CBA, né? Podia ser internamente aqui, da Portugal, o Diego. Lá tem uma base grande de eletrodos digitais, da empresa que eu trabalhava, da Mettler, e eles não estavam satisfeitos com o preço de reposição de um eletrodo. A gente começou a trabalhar, a fazer alguns cálculos, terça-feira a gente vai lá, o preço de um eletrodo digital do concorrente é basicamente o preço de um sistema nosso. Então, que o cara investisse um eletrodo num sistema todinho, na próxima reposição ele ia gastar um terço do preço. Então, ele tem essa possibilidade também, então a gente vê que ele não está utilizando o que seriam as vantagens no eletrodo digital. Beleza? E basicamente a gente começa a falar hoje a respeito de analisadores de pH. Daquelas 5 variáveis que a gente começou a falar ali, a gente vai falar um pouco hoje sobre analisadores de pH, parte de sensores, transmissores, o que a gente está fazendo para melhorar a parte de acessórios de montagem junto com o Adriano. E a gente não vai falar nada tecnicamente, a gente não vai entrar aqui na função do eletrodo para saber qual é a curva que ele faz de medição, cálculo de slope, a gente não vai entrar nisso hoje, até porque a gente precisa se familiarizar um pouco com esse tipo de medição, para a gente começar a estudar um pouco e talvez não daria resultado comercial nenhum para a gente, é o que a gente precisa fazer, não ia aumentar em nada a nossa presença no cliente, por enquanto. Mas vai chegar um momento que a gente vai precisar sentar, explicar certinho, para definir tecnicamente. Um sistema de medição de pH, como que é composto? A gente fala do transmissor, do eletrodo, do cabo e da sonda de instalação. Então, sempre que a gente for ofertar um sistema, a gente tem sempre que partir no mínimo aí dessa configuração. Em alguns casos aí inclusive a gente até na Blue Week que a gente fez, a gente colocou lá sem a sonda, estava com preço promocional, talvez seria interessante no momento, mas quando a gente fala de um sistema completo, quando a gente vai partir do zero, no mínimo 4 itens aí que a gente precisa utilizar. E a gente vai começar a brincar agora o trabalho que eu e o Pedro fizemos aí no primeiro mês. Quantos modelos de eletrodo e de pH a Jumbo tem? Alguém arrisca dizer um número aí? Tem o que a gente vende aqui? A Jumbo tem. Mais de 200? 229. Por aí. Não, o que acontece? A Jumbo ela tem as famílias de eletrodo ali, a Ecoline, a Blackline, a Techline Pro e o SFET. E dentro dessas famílias você pode fazer N configurações de eletrodos. Na verdade, você pode até combinar um Techline com um Techline Pro com a mesma configuração, só mudaria. Então você tem essa flexibilidade de montar uma mesma configuração de eletrodo em diferentes famílias. Isso faz com que o seu leque de oportunidades aí de eletrodo aumente muito. Conversamos com o Pedro, baixamos os relatórios lá de quantos eletrodos de pH já foram vendidos pela Digitrol, da marca Jumbo. A gente chegou a 54 modelos de eletrodo. Desses 54 modelos de eletrodo, talvez se a gente mudasse uma letra aí, a gente já reduziria pela metade o número de eletrodos que a gente tem.
É legal a gente ter essas opções de eletrodo, mas aí a gente já começa a ver quais são os problemas da gente toda vez que chegar uma solicitação a partir do zero. Só para vocês terem um exemplo, esse aqui é a VPN da Jumo. Quando a gente escolhe a primeira opção lá, 2010.21/51, ele já baixa para a gente aqui um monte de configuração. Aí se a gente for colocar 72, ele vai baixar mais um monte, vai baixar mais um monte. Então tem uma porrada de modelo de eletrodo aí, e que toda vez que a gente começar do zero, vai dar em um modelo diferente. E pelo que eu pude entender, é mais ou menos isso que tem acontecido. Isso a gente está falando de uma família. As outras lá devem ter a mesma quantidade de equipamentos. Quais são os problemas disso, né? Pô, se você tem uma quantidade boa de eletrodo aí, vai atender o cliente perfeitamente, você tem flexibilidade. Mas o principal problema, o eletrodo de pH é um consumível, né? Como é que você vai manter estoque de 54 modelos de eletrodo? Qual que é o custo disso para a empresa? E se você não mantém, o cliente tem lá, cai no chão o eletrodo, e ele precisa de um para amanhã, como é que você faz? Espera 60 dias? A gente fala isso para o cliente, ele nem coloca um sistema nosso. A gente não fica competitivo com relação ao mercado. Outros fornecedores que a gente já sabe, mantém um estoque mínimo lá de algumas peças já definidas, e é isso que a gente precisa fazer. Prazo para reposição de eletrodos. Nosso prazo hoje para a entrega de Jumo está 60 dias, né? 75? Aumentou? Não, sempre foi. Nossa, um prazo muito grande. Imagina ficar 2 meses e meio sem medir pH. Aí ele vai no concorrente ali e em uma semana entrega um sistema todinho. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Por exemplo, ele precisa lá de um eletrodo, não tem, ele vai pagar 3 vezes o preço em um que tem aí. Então, a gente precisa começar a mudar um pouco isso, né? E toda vez que a gente for, esse mesmo cliente que quebrou um eletrodo lá, ele manda pra gente, talvez ele perdeu o modelo, não está escrito no eletrodo, não tem cadastro nenhum. Aí ele vai pedir, vai começar uma especificação de novo, a gente vai chegar naquela tela lá, montar código por código, escolher um outro código. Então isso é algo bem prejudicial do meu ponto de vista. Se alguém discordar aí, levanta a mão, me apresenta alguns motivos aí que a gente tenta mudar um pouco isso. Diante disso, o que eu fiquei fazendo aí nesse mês calado ali, que é no meu canto, de vez em quando a Mari me cobrando bolo. De vez em quando lá ela me falava disso, mas a gente estava verificando o que a gente poderia melhorar a respeito disso, né? Então a gente escolheu essa família aqui, que seria a Techline e Techline Pro. Por que a gente escolheu isso? Estava conversando com o Nicolau ontem, a gente tem um desconto muito bom para esse item. E aquele Ecoline ali, que deveria ser o mais barato eletrodo, para a gente tem descontos diferentes, então ele fica mais caro do que um eletrodo Techline. Então, daí a gente já cortou 1, 2, 3, 4 famílias aí. Então, daquelas raízes de configuração a gente já diminuiu bastante. O que a gente poderia estar fazendo para vocês. Então, a partir de hoje, eletrodo Jumo, só Techline, Techline Pro, para o nosso próprio bem. E o que eu fiz? Comecei a montar a configuração de alguns eletrodos que a gente vai ter catalogado, para que toda vez que chegar uma solicitação a gente saiba. Eu vou passar para vocês esse material. Só um exemplo ali, já tem o part number, tem a fotinha do eletrodo. Teve alguns aí que eu tive que montar, fui lá montando o desenho certinho porque não tinha. O material de divulgação, ele é muito voltado para eletrodos sem sensor de temperatura. E o preço é bom, então em alguns casos a gente vai colocar um eletrodo com sensor de temperatura integrado. Então montei alguns desenhos, tem a especificação e tem mais ou menos ali a aplicação que você utilizaria eles. Então nesse exemplo aí que eu coloquei, está falando de aplicação para águas em geral, efluente, processos químicos, processo de fermentação, papel e celulose, aquele mais gorduchinho ali. Mas, vamos dizer assim, se a gente quer começar a penetrar no cliente e abrir oportunidades, a gente precisa saber com quem que aqueles eletrodos ali conversam, né? Então, a gente expandiu essa planilha e colocamos ali alguns modelos do concorrente, dos principais. Metra Toledo, Andreshauser e Yokogawa. O pessoal que me deu esse feedback, falou bastante desses 3 concorrentes, deixando bem claro que não significa que é a mesma característica construtiva cada eletrodo, mas sim porque
Cada, vamos dizer assim, fabricante desenvolveu ele. Então, eles estão meio que casados ali por aplicação. É possível que tenha alguma coisa diferente. Metatroides eu acho difícil, está bem feito na memória ainda. Mas isso é um indicativo para vocês saberem quais eletrodos que a gente vai utilizar. Então, a gente está falando de 15 modelos de eletrodo. Então, daqueles 54, a gente reduziu para 15. Eu diria que dá para atender 90% de todas as aplicações que a gente receberem de solicitação de eletrodos de pH, a gente vai conseguir atender com esses 15. Com variação de preço, eletrodos mais baratos, eletrodos mais robustos. Então, esse material todos vão ter. Peço desculpas aí, foi bem de última hora, eu vou deixar, cada um vai ter um eletronicamente aí, vai passando aqui para essa cadeira. Então aqui tem um guia, verdade, vocês compartilhem aí, só para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar eletronicamente quais seriam esse guia de eletrodos aí que vocês vão utilizar. E detalhe, não passem para cliente isso em outra marca, a gente tem outros fornecedores. Isso é para uso interno somente, só para vocês saberem qual aplicação vocês vão utilizar, qual sensor que está conversando com o outro. Pessoas representantes vão receber também. Vão receber digitalmente, e a gente vai tentar fazer algo bonitinho, plastificar isso para que fique na mochila dele aí, quando ele está lá no cliente. Claro, não entregar para o cliente, mas ele saber qual o sensor que ele escolhe. Isso ajuda? Bom, né? Então, tomem um cuidado com isso. Às vezes o cliente liga reclamando, eu uso tal modelo e não funciona bem. Excelente ponto. Pega daí que o microfone está melhor para você. O que acontece? O eletrodo do cliente, deixa eu tentar voltar aqui. Vamos pegar um da Yokogawa, para não me comprometer. pH 4C. O cliente fala que o eletrodo da Yokogawa pH 4C não está funcionando. Cota um da Jumo para mim, para eu saber para eu substituir, né? Aí a gente vai e oferta o nosso 2010-2051, tem aquele código todinho ali que não decorei ainda, mas vocês vão decorar, imagina. O que pode acontecer? Talvez o eletrodo do concorrente não esteja funcionando porque ele foi especificado errado. E a gente vai na mesma onda. Então, a gente não tem que se basear no eletrodo do concorrente, a gente tem que se basear nas aplicações, na característica e naquilo que o cliente informa para a gente. Tome esse cuidado aí. Beleza? Diante disso, desses 15 eletrodos aí, alguns a gente vai trazer para o nosso estoque. Aqueles 75 dias lá, ou para, quando tem equipamento em estoque, quanto tempo? 3 a 5 dias. Então, os eletrodos aí, para a gente substituir já alguns de concorrente, tem alguns já em estudo. A gente já trouxe alguns, está trazendo alguns eletrodos aí para manter o nosso estoque. E a gente está falando de um simples eletrodo sem sensor de temperatura para aplicação em águas. A gente está falando de um eletrodo para processos químicos aí com anel IPTFE, ele é repelente, caso o produto fique na ponta do sensor ali. A gente tem um com polímero sólido, que a gente vai manter também, isso aí sai bastante na concorrência, o pessoal de efluentes utiliza bastante. A gente tem esse aqui que já tem, vamos dizer assim, ele está até dedicado já para algumas aplicações, para substituir concorrente, que é para processo de fermentação, alimentos e bebidas e tal, ele tem diafragma cerâmico, e tem a mesma configuração com um comprimento um pouco maior para bioreatores. Então, esses seriam os coringas. Eu diria que daqueles 15 lá, das opções que a gente tem, boa parte das aplicações que vocês vão utilizar, que vocês vão receber do cliente, se encaixa nessas especificações aqui. Talvez com alguma diferencinha ali e tal, mas vamos dizer que a gente tem um diafragma IPTFE, cerâmico. Eu vou passar tecnicamente para vocês, que nem eu comentei, a gente não vai falar tecnicamente hoje, mas a gente já tem um bom material para a gente começar aí a trabalhar. Então, a primeira ferramenta que vocês têm a partir de hoje aí para a especificação de eletrodos é esse guia e o material de estoque que a gente tem. A quantidade aí está pouca no começo, diria que tem alguns que tem 11 unidades, que a gente já tem alguma demanda, o restante tem 4, alguns tem 2, a gente também não vai ficar inflando o estoque sempre que não tem demanda. A gente espera que quando isso começar a correr aí, a gente consiga melhorar um pouco isso, e até um pouco mais de flexibilidade de negociar com a Jumo alguns eletrodos, mas precisa ter demanda. É por isso que a gente precisa da ajuda de vocês, dos representantes também.
Nosso foco é vender eletrodo. Eletrodo. Não vamos focar em sistema, não que a gente não vá atender, mas a gente precisa vender eletrodo. Então, o que eu comentei? Se o cliente tem um sistema de medição da Mettler, da Yokogawa, Hamilton é mais bioreator, né? Aquele simples, Emerson, ABB, Hack, com certeza eles têm aqueles conectores ali. Aquele primeiro, que é aquele rotativo, que é o Jumo chama, eletrodo sem compensação de temperatura, e o famoso VP6 aí. Então, representantes vão no cliente, veem o sistema lá da Emerson, da ABB, da Yokogawa, saibam que ali já é uma oportunidade. Eu diria que o preço do nosso eletrodo está muito barato com relação a esses fornecedores. Chegou no cliente, todo segmento de indústria aí que vocês visitam para vender instrumentação, deve ter algum pHmetro lá em algum canto, tratamento de efluente e tal, no descarte. Se for dessas marcas aí, Yokogawa, Hamilton, Mettler, até os modelos mais novos, eles meio que customizaram o transmissor dele para ler tanto sensor digital como analógico. Então, se tiver até um Mettler dos modelos mais novos aí, eu posso até passar para vocês, caso vocês enxerguem aí, dá para a gente entrar com o nosso cabo, o VP6 e o nosso sensor, e ele nem precisa mexer na infraestrutura dele. A ideia disso é otimizar o nosso estoque para demandas emergenciais, talvez aumentar aquela quantidade que a gente está trazendo aqui para Digitrol, para fazer volume. A gente precisa vender eletrodo de pH. E substituir sistema de concorrentes, posso até abrir para vocês aqui, que é o que a gente vai tentar fazer na CBA, tinha um monte de sistema lá, e o preço de um eletrodo do concorrente é o preço do nosso sistema. Então isso aí vai dar negócio e a gente está aberto aí para fazer esse tipo de negociação. Transmissores, vocês já devem ter visto aí, a gente também escolheu alguns modelos de transmissores para trabalhar, lembrando que o foco é eletrodo de pH, mas não vamos perder sistema quando a gente for consultados. Esse carinha aqui, ele, pelo que eu entendi, ele foi meio que... beleza. Esse carinha aqui, ele era meio menosprezado aí, pelo menos que eu vi aí, não tinha cadastro dele, nunca tinha sido vendido. Ele é muito bom, assim, a construção dele, tem alguns clientes que já estão optando por isso, fabricantes de máquina aí, jogam aquilo no painel e na tela só fica IHM, para que ele precisa colocar a tela do pHmetro, que só informa quanto pH que está tendo na linha. E a grande vantagem dele é que a concorrência tem algo semelhante, mas a configuração é feita via software, via uma interface ali. E ele não, você consegue programar ele pela cara dele, pelas teclas aí, consegue fazer calibração. A gente está trazendo 2 desses para estoque, então quem atender aí cliente nessa característica, vamos tentar, até coloquei ali estoque. São 2 saídas analógicas, ou seja, um eletrodo combinado, ele pode transmitir aí sinal de temperatura também. E um sinalzinho de relé. Você pode programar o tempo de dia, a sua rotina de calibração, você entende o seu processo, sabe que daqui a 15 dias você precisa calibrar. Você pode colocar essa informação para te gerar um alarme lá, para informar que que o sensor precisa de uma calibração. Isso é o que a concorrência chama de inteligência. A gente pode chamar do que é o básico, né? Dá para a gente fazer essa programação sem se perder nada. E é um transmissor muito barato. Rogério? Mais ou menos o que você está falando. Estrategicamente, você vai deixar algum conjunto eletrônico? Vamos. Esse tipo de eletrônico? Repete a pergunta aí, Rogério. Sim, o Rogério perguntou se a gente vai deixar vamos dizer assim, montar algum kit aí de sistema de pH com transmissor, com cabo, com eletrodo. Sim, mas não, vamos dizer assim, vamos fechar um kit, né? Eu não sei qual que é a visão da Digitrol, mas eu imagino que deve ser muito difícil você fechar um kit, porque se você for faturar isso e der algum problema, precisar retornar, vai dar um trabalho danado. Então, o interessante seria que eles fossem separados. Então, respondendo a sua pergunta, vocês conseguem montar o kit. A gente vai ter os itens disponíveis. Mas o kit você monta de acordo com a sua necessidade, com a demanda do cliente. Com o estoque, exato. Beleza? Então, a gente está trazendo aí 2 peças desse transmissorzinho. Dá para a gente brigar bastante aí. Caso vocês encontrem concorrentes aí com configuração parecida, me avisem que a gente confirma a funcionalidade dele com os concorrentes. Eu quero um patete. É um patete? Previsão de compra? Com certeza. Opa, então beleza.
Esse aí é o nosso Coringa, né? O Aquis. Todo cliente que usa um sistema aí da Jumbo tem um carinha desse. A gente já brincou bastante aí lá no laboratório, fazer calibração, configuração. É um carinha bom, né? Para você utilizar ele de diversas formas. A gente vai trazer ele para o estoque também com 2 configurações. Pode falar. Entenda. Eu sou menos 2 em analítica. Tá? Com a minha sinceridade. Nossa, Vou falar com você, velhinho. Na tua visão, que vem de uma empresa, software analítico, vivência analítica, qual equipamento de entrada? O Axis ou aquela eletrônica 48 por 96, onde, para mim, meu ponto de vista, eu não entraria com isso, eu já entraria com aquela eletrônica 48 por 96, onde o cliente se liga, vai pôr num painel, e hoje eu vejo, às vezes a própria Mettler, ela entra mais com aquele do que com o equipamento que vai confrontar com o Axis, pelo menos nas empresas que eu visito. Você poderia me explicar? Sim. Qual a tua visão, comparando-se com a minha? O de entrada seria esse. Seria esse. E esse, ele também é de painel. A única diferença dele, quando você configura ele para painel, é que ele tira aquela caixa externa e você pendura ele na tela lá. A Mettler é a mesma coisa, só que ele tem 2 modelos diferentes. Né? Um você coloca para painel, outro para instalação em campo. Mas eu te diria que esse, por preço e por funcionalidade, pelo cara conseguir mexer ali com, assim, é mais funcional, esse seria o principal para a gente entrar. Concordo com você, Miguel. O fato, Roger, é que os caras gostam de ter o equipamento próximo do sensor, porque tem que calibrar, botar a solução e tal. Então, assim, tanto nos meus 10 anos de Mettler, dos 12 de Endres, mais de 80% do total de vendas é a caixinha LP65. Seria esse cara aí. Muito mais do que painel. E trilho agora tem realmente uma nova tendência. Exato. Só confirmando, para caso alguém não tenha ouvido aí, esse seria o nosso Coringa. A gente tem experiências aí em cliente, quando a gente visita, que existe a necessidade do usuário ter o equipamento próximo ao eletrodo para que ele faça as devidas calibrações. Então, esse seria o de entrada, e a princípio que a gente colocaria, né? Beleza? As 2 configurações que a gente está trazendo. Ele simples, com uma saída analógica só e um relé. E ele, vamos dizer assim, na configuração dele mais completa. 2 saídas analógicas e 2 relés. Caso o cara queira replicar o sinal de temperatura, caso o cara queira fazer um controlezinho ali com os 2 relés. A diferença de um para o outro, eu até tinha a ideia no início de deixar ele completo, mas comercialmente o preço cai 25%. Então, se a gente vai entrar num cliente aí que a gente precisa de preço, e que ele nem vai utilizar um sensor de temperatura, vamos na configuração um pouco mais baixa ali, e é nessa configuração mais baixa, uma saída analógica e um relé, que a gente vai ter ele em estoque. Beleza? Você falou 25% da diferença de um para o outro. Em percentual, qual que é a diferença do Aquis para o de painel? Esse aqui? Não, o outro. O de trilho, desculpa. Daria vamos dizer assim, esse aqui está uns 70% mais caro. O de painel é um pouco mais barato. O trilho. Isso. Esse Não, é desculpa, 70% falei errado. 30% mais barato. Eu utilizei o fator. Eu utilizei o fator, desculpa. Esse aqui é 30% mais barato que o Coringão aqui. Beleza? É mania de fator. Beleza? O outro, provavelmente a Jumbo vai dar um desconto muito bom se for para fabricante. Mas aí tem que ter um volume anual. Exato. Aí o preço vai ser assim, imbatível. Pode escrever. Eu imagino que 70%. Provavelmente. Muito provavelmente, porque É quantidade. É quantidade, é. Mas a gente precisa começar a dar volume para eles para tentar justificar o preço, né? 63 tem nossos motivos. Lembrando Exato. do eletrodo. Isso. É o motivo que a gente escolheu ele também, né? Beleza. Esse aqui, eu fiz uma configuraçãozinha básica dele, ele não está em estoque, que é o nosso protocolo de comunicação que a gente tem quando sai do 420, que é o Profibus DP. Simplesinho,
para você pendurar numa rede aí com 2 relés e uma entrada para PH. Não significa que a gente tem que ficar preso nesse cara aqui. A gente tem opções dele colocar mais um canal analógico de entrada, a gente tem opções de saídas analógicas com ele também, mas isso vai inflando o preço dele. Então, sempre que houver necessidade, um cara que precisa de um transmissor Profibus DP não vai utilizar um 4A20. Eu acho que até as opções de configurações desse transmissor aqui, ele está superestimada. Beleza? Transmissor a 2 fios. Alguém me perguntou se a gente tinha transmissor a 2 fios. A gente tem. Esse carinha aqui. Então, a concorrência tem transmissor de 2 fios com o visor lá certinho para fazer calibração. E a gente tem a opção mais barata e que seria o que a gente vai trabalhar no futuro, depois que a gente tiver uma base de eletrodos grande aí no mercado, que é a nossa solução digital. Essa pecinha aqui é bem interessante, né? Primeiro com relação ao preço, a aquisição dele, mas caso o cliente precise de um transmissor e para pendurar na rede lá certinho, né, no processo dele pendurar no PLC sem o visor, caso ele tenha uma IHN lá, isso aqui, vamos dizer assim, resolve o problema dele. A configuração dele para transmissor é básica, você vai entrar lá no software, através da configuração, do software de configuração e da interface, vai falar qual que é o seu 4 mA, qual que é o seu 20, geralmente 10 a 14, isso aí já vai estar funcionando já. Onde que a gente vai utilizar esse carinha aqui? Geralmente fabricante de máquina, processos de fermentação, talvez, que utilize sensores de oxigênio dissolvido. Alguns sensores de oxigênio dissolvido do mercado, não da Jumbo, já sai da cabeça do sensor nessa configuração 12 por 120, 4A20. O que a gente está fazendo é transformando ele na mesma configuração. Não tem mercado para isso aqui. Isso a gente vai explorar bastante. Depois que o nome Jumbo for conhecido por sensores analógicos, a gente vai explorar bastante isso. A gente está trazendo para o estoque 2 peças dessa. Já tem um teste agendado já para a gente fazer isso em um cliente. A gente gostou bastante. Em uma apresentação, a gente passou para eles falaram, me interessa, isso aqui me atende, 4A20 para mim é o suficiente. E ele vai fazer as calibrações deles no softwarezinho também. Beleza? Dá para apresentar isso aqui. Eu estou montando um material desse Digiline para essa configuração, não para a configuração do hubzinho, aquela coisa mais robusta que a Jumbo trabalha muito bem, mas na configuração dele básica ali para a gente começar a mostrar o que é o Digiline no mercado. E esse Aquistouch aqui, eu tirei todas as configurações dele. Isso aqui é um tremendo do equipamento, tem registrador, você pode fazer controle nele. Então eu tirei tudo, deixei na configuração mais básica, está aí na folha, vou passar para vocês. Quando o cliente pedir um transmissor duplo canal ou multicanal para PH, a gente vai ter que entrar com esse cara. Vamos mexer no preço aí, para talvez a gente ficar competitivo, mas não vamos perder solicitação de cotação quando o cara pedir um transmissor duplo canal. Ou até 4, até coloquei ali, você pode colocar esse tipo de informação. Vamos dizer assim, os terminais dele lá, a configuração dele vai ficar totalmente vazia, porque se a gente for começar a colocar a configuração em cima de configuração dele, ele vai ficar com preço absurdo, a gente vai ficar fora mesmo. Mas no mercado, os transmissores multicanal que tem, esse aqui atende muito bem. A gente tem que ter um certo cuidado do material que a gente vai enviar, a gente envia um catálogo para o cliente, informando que esse cara aqui tem registrador, chega lá, o cara compra um multicanal achando que tem registrador e não é assim. A gente precisa deixar bem claro, ele está na configuração mais básica para quando a gente for morrer para duplo canal ou até 4 canal. O preço, fazendo essa... Bastante. Bastante. Não compensava muito, né? Abaixo de 3. Não compensa. Esse é o equipamento mais difícil de configurar. O código dele, se vocês forem ver na folha aí, está até na linha de baixo. Porque exatamente, porque você configura slot por slot no transmissor, colocando todas as configurações que você quiser. Esse aqui deve ter acho que mais de 1000 part numbers desse item. Então vamos manter ele assim, duplo canal, não é para falar que a gente não tem, a gente tem, mas com essas ressalvas, né? Não vamos colocar o equipamento, mandar o material completo dele, porque ele vai estar na configuração mais básica. O Cássio vendeu muito, né? Vendeu. Recente. Bom. Tinha registrador, né? Colocou registrador e tal.
estava um pouco mais robusto. Então, nessa configuração ele vai ficar bem mais barato. Né? É bom, é equipamento bom, dá para a gente trabalhar bastante nele. Eu diria que assim... aquilo ali muitas vezes. Vamos fazer o nosso básico mesmo com a parte de transmissão, depois a gente vai trabalhar legal esse tipo de equipamento, vamos colocar, porque no mercado não tem um cara igual a esse aí, né? Então a gente consegue trabalhar tecnicamente ele, mas o Jumo precisa ser mais conhecido. E não foi eu que falei, foram vocês mesmos que falaram que o Jumo, que a marca Jumo não é conhecida. Beleza? Acessórios para instalação. Aqui a gente entra naquele comentário que o pessoal escreveu dizendo que a gente tem uma certa dificuldade de desenvolver equipamentos, soluções aqui internamente na fábrica. Eu acho que a gente não precisa chegar toda vez para o Adriano e falar, Adriano, eu preciso disso, disso, aquilo para o cliente. O tempo que ele vai gastar só para calcular o custo disso, o cara já comprou do concorrente. Então a gente precisa otimizar esse tipo de acessório também, né? Então, a gente já está desenvolvendo, sentamos lá com ele, aquele primeiro item ali, que na verdade é um protetor simplesmente do eletrodo, o eletrodo de pH está dentro daquela capa branca ali, a gente vai ter um nacional, ele tem uma rosca na ponta, talvez para o cara instalar ele numa tubulação, ou para ele instalar numa lança, numa sonda de imersão, tem outra rosca 3/4 ali, isso a gente está desenvolvendo, até o final do mês a gente vai passar isso para vocês também. A gente colocou meio que um prazo aqui, sondas de imersão, aquelas sondas fixas com conexão higiênica e aquele adaptador para eletrodo, esse mês a gente já vai estar com esse código, e se a gente for comparar o preço da Jumo para esses itens com o que a gente vai fazer, aí sim a gente está falando de uma queda de 70%. Bastante. Aquela peça ali da Jumo está em torno de R$ 1.000, só aquele adaptadorzinho ali. A gente fez o cálculo já, a gente já recebeu, para a gente vender bem para o cliente, a gente está falando de uma pecinha de R$300. Dá para baixar ainda, mas está muito abaixo do mercado, então a gente não precisa mergulhar um pouco mais, porque o cliente vai comprar. Tem concorrente aí vendendo a R$800 uma peça daquela. Então dá para a gente reduzir bastante o nosso preço, fazendo essa customização aqui no Brasil. Câmaras de fluxo, eu sei que tem um monte aí, foi um processo que foi desenvolvido, daqueles copinhos ali. Então, a gente vai meio que tentar verificar o que aconteceu, mas não é algo que vai prejudicar a gente no início do ano, que é quando a gente vai... Mas vamos dar o pontapé hoje, né, para a parte de pH. Mas não é algo que vai prejudicar, mas a gente vai nacionalizar também. A previsão para cair o custo disso é também em torno de 70%. E as sondas retráteis, que é aquela ali que você isola o eletrodo do processo sem haver a necessidade de parar, não é a Jumo que fabrica esse item. A gente até fez uma cotação lá para a Monzina, a Lilian pediu para o Roberto, eu precisava saber qual era o preço desse item, então a gente fez, ficou um processo muito caro. E esse item é um item bem, vamos dizer assim, a Jumo compra de uma empresa, a gente compra da Jumo para a gente vender para o cliente. Então vai carregando valor em cima de valor. Não ficou competitivo no mercado, então eu pelo menos bateria o martelo aqui que a gente não compraria esse, e a gente está meio que desenvolvendo aí fornecedor nacional a princípio, porque isso é uma peça bem detalhada aí, qualquer problema na hora de você sacar o eletrodo, entrar produto na hora que você está fazendo a manutenção, então é algo que a princípio a gente não vai conversar com a Adriana. Imagino que vai chegar um momento aí que a gente vai fazer isso, mas existem fornecedores nacionais que faz com que o preço dessa peça aí caia em torno de 50% a 60%. A gente já tem experiência com algum caso aí. Essa cotação que a gente enviou, a gente já revisou. Caiu de 110 mil para 55 mil, só para vocês terem ideia, é um sistema de pH com sonda retrátil e sistema de limpeza, transmissor e cabo. Então, a princípio, a gente vai fazer isso. Então, com isso, a gente completa o nosso sisteminha de pH, né? As opções que a gente não tinha, aliás, a falta de opções que a gente meio que está começando a trazer aqui para a Digital para a gente começar a entrar na briga também. Claro que o nosso foco é eletrodo, mas sistema a gente também não vai deixar de botar. Em relação a cabos de interligação. Ele está no meio da folha aí, não sei se alguém passa por Diego aí, ele vai... Abaixo de cada configuração de eletrodo, Diego, tem os cabos que a gente vai utilizar.
Isso já está no estoque já, são cabos de 5 metros e 10 metros, isso dá para aproveitar. Então a gente tem cabo VP6 para sensor com temperatura e o cabo rotativo, que a gente chama de S8 aí, para os eletrodos mais simples. Então também está no estoque. Mas tem, minha pergunta seria, tem a ideia de comprar daqui para a gente revender em vez de importar? A princípio não, a princípio a gente vai continuar importando. O Rafael tinha me falado algumas empresas aí para a gente nacionalizar isso, mas assim, o preço tá bom. Se a gente for comparar aí com outros fornecedores, dá para a gente brigar ainda. Não é algo que, assim, tirando um pouco da sonda, tirando um pouco do que a gente pode de acessórios, já, vamos dizer assim, compensa, né? Cabo de pH pela alta impedância do eletrodo não é uma boa ficar tentando soldas, emendas, esse tipo de coisa sempre dá dor de cabeça. Exato. Melhor usar o original. Cabo a gente vai continuar. Teve um cabo da Mecalor que era um cabo de 5 metros, a gente comprou por R$40. O cabo já sem emenda, tem 5 metros mesmo. E com certificação, com a certificação que a gente não tem. Isso, era para pegar esse processo? Não, né? Talvez esse cabo ele poderia ser talvez ele poderia ser utilizado daqui, porque daqui, se a gente for utilizar isso, é sinal digital, então não teria tanto problema com impedância de cabo. É uma solução bem mais barata. Porque assim, você percebe a robustez de um cabo para o outro, né? Esse aí resolveu o problema de vocês, talvez numa dor de barriga enorme a gente pudesse pensar, mas para sair do Digiline, sinal digital. Sinal analógico, mantém o que a gente já tem aí. Beleza? Pessoal lá do chat tem pergunta aí? Alguém colocou alguma coisa? Não, né? Estou comprovando aqui. Beleza. Bem, com essas ações aí que a gente está fazendo, escolhendo o modelo certo de eletrodo, modelo certo de cabo, aquele adaptadorzinho simples nacional aqui, a gente espera que um sisteminha de pH fique R$ 5.500. Essa é a nossa meta aí, claro que considerando a variação de euro e tal, mas ele vai girar em torno disso. Esse preço para sistema completo, acessório de montagem, cabo, eletrodo e transmissor, está muito barato. Eu sei que para saneamento está caro. A gente já tinha conversado, tinha passado para o Vitor aí, a gente vai trabalhar com um fator diferente para saneamento. A gente vai mexer um pouco nesse preço aí. No próprio Plume, se você coloca, cadastra o cliente como saneamento e aplica um fator, ele busca esse fator, então o preço lista para saneamento seria um pouco mais barato. Mas é caso a caso, dá para a gente conversar, dentro desse preço aí a gente tem flexibilidade também. O que você acha, Rafael? Boa. O preço está excelente. No mercado, indústria está excelente o preço. Não trabalho em indústria, mas saneamento, óbvio que, como nós já falamos anteriormente, tem que trabalhar em caso a caso, cada função de volume, acho que dá viabilidade. Exato. Temos que tomar cuidado também, uma Suez, um cara que revende 200 produtos desse por ano, esse cara tem uma expectativa de comprar mais barato. Exato. Mas para uma Sabesp que vai comprar 2 ou 3 numa licitação, eu acho que é um preço bastante competitivo. Manda. Devolvo a pergunta, qual a sua opinião, com sua experiência nesse valor? Nesse valor? Na empresa que eu trabalhava, esse aí é o preço de um eletrodo. Essa é a referência que a gente vai utilizar na CBA. Mas eu concordo em partes. Porque às vezes eu via assim, eu já apresentei preço do nosso eletrodo em determinadas empresas que eu, desculpa, estou brincando, e eu ouço de você, não estou duvidando de você em nada, mas não é o de entrada o preço de 5.500 do eletrodo. Não é mesmo. Isso é fato. Não é, vamos dizer eu assim, acho que é pontual, não é o eletrodo mais barato aí, claro, isso é pontual. Ah, Isso aqui, vamos dizer, que é o nosso, onde a gente está partindo aí para começar a ter uma ideia. Até porque existem clientes e clientes, e a gente está falando, existe uma Suez, existe uma Sabesp, existe vendedores, existe você, existe outro que talvez trabalhe numa diferenciação assim, mas a gente precisa ter uma referência também, né? Então, não vamos entender que é o preço da concorrência o eletrodo desse. Falando de um caso aí que é fático, a gente vai tentar resolver nessa situação. Posso garantir, assim, dos grandes fornecedores, né, não tem eletrodo mesmo que, né, esse aí a Mettler diferencia muito
o digital é bem mais caro do que o analógico. Para a Endres, o preço do digital e analógico é a mesma coisa. Mas a Endres, o eletrodo mais barato que sai da Endres não é menor, mesmo com bom desconto, menor de R$3.000, R$3.200. De casos em casos, Se a gente vai falando de Digimet aí, que é um fornecedor nacional, talvez a gente perderia. Mas tem casos e casos. A gente teria que estudar, né? O fato é que, assim, a outra ferramenta que eu estou apresentando hoje para vocês é o mesmo. A gente vai pegar esses casos aí, que existe essa situação, a gente vai analisar, verificar tudo que a gente precisa, o que ele está utilizando, talvez se a especificação que ele esteja lá esteja subestimada ou superestimada, para a gente partir do básico, né? Beleza? Tem pergunta aí? O Cassiano está perguntando o preço do eletrodo. Você vai mostrar alguma coisa? Do eletrodo está na planilha. Alguém pode ver aí o mais simples aí, o primeiro eletrodo, está em torno de R$1.000. R$1.000, R$1.300. Nesse caso aqui é um pouco mais, tá em torno de R$1.400. A gente consegue. Eu passo já, Cassiano, para você. A gente entra na. Desculpa, fiz confusão. Eu passo para vocês aqui. Eu passo. Mas existe também uma lista aí que dá para passar. A questão de passar preço, preço depende da estrangeira também, então fica um pouco difícil, né? Mas dá para passar uma ideia. Hoje, pelo que a gente viu na lista, é isso. Top. É isso mesmo. O preço livre é esse preço. Temperatura, R$800. Essa é a média. Estava com €, 4,50, 4,26. Beleza? Agora, o não menos importante. O não menos importante para a gente trabalhar numa especificação. Tem muita. Me falaram também, naqueles e-mails que acabei não colocando, que o pessoal tem um certo receio de partir com uma especificação técnica de um sistema, mesmo com você tem as opções aí, você fica com um certo receio. E a partir de hoje, quando houver esse tipo de necessidade aí, existe um formulário de especificação técnica. Quando o cliente não sabe o que ele está pedindo e você não sabe o que vai ofertar, envie esse carinha aqui para ele por e-mail, ele tem os campos ali corretos para serem preenchidos, ele vai colocar a informação, o que ele quer medir, aonde ele vai instalar, quais são os transmissores disponíveis que a gente tem. Então, a partir dessa ficha aqui, vocês vão mandar para o cliente respondeu, mandem para mim, mesmo que vocês estejam munidos de informação de transmissor, cabo eletrodo, a gente vai fazer uma análise nisso aqui, que é algo bem simples, e vamos montar uma especificação técnica. Sempre vai ser assim, isso vai ser a nossa folha de dados. O cliente que citou, não sabe o que está pedindo, não sabe o que manda essa folha para ele aqui, todos vão ter, os representantes vão receber, vocês vão ter lá no desktop. O cliente pediu, manda para ele, assim que ele retornou, a gente volta com uma especificação técnica. Aí ele tem informaçãozinha ali, ele vai colocar o nome dele, ele não vai cobrar a gente lá na frente que a gente ofertou um sistema que não atende, porque as suas informações foram isso. Mas assim, esse medo aí de sistema de medição de pH é algo simples, é algo que a gente tem equipamento, é algo que a gente consegue fornecer e fornecer bem. E essa é a terceira ferramenta que vocês vão ter para a gente não perder nenhuma solicitação. Isso a gente está falando aí num prazo, minha expectativa, não sei, se é a expectativa de vocês, é que no máximo o cliente demore 2 para receber o orçamento. Beleza? O que vocês acham disso? Vai, então, comente. Então, muito bom. O maior problema que a gente sempre teve internamente foi que você identificou no início da apresentação, que a gente, cada caso aparecia uma coisa nova para a gente. Então, não é nem de pegar uma coisa num bicho de 7 cabeças, mas virado, entendeu? Porque totalmente, porque não é possível que tenha tantos casos específicos para se fazer uma mensuração. Então, isso aí facilita bastante. Não, não. Beleza? Mais alguém quer comentar? E a ideia, esse slide aqui conhecido já por vocês, o Victor já apresentou, a gente quer reposicionar a Digital como fornecedor de
instrumentação e colocar a gente ali um pouco mais na frente ali. Não, a gente não quer ser líder no momento, a nossa intenção é vender eletrodo, não esqueçam disso. Nosso foco é vender eletrodo de pH, a gente tem preço, a gente tem produto, a gente tem suporte, me consultem. Então dá para a gente mudar um pouco aí a imagem da Digitrol com relação aos demais fornecedores de instrumentação. A Metlas lá na frente, para saneamento, falaram que a RAC também está bem, eles têm um preço um pouco alto, mas eles estão no mercado. Digmed tem o mercado deles também, eu não coloquei no comparativo lá de... A construção deles são bem diferentes, então ficaria um pouco complicado a gente falar a nossa especificação deles, mas a gente consegue competir com eles também nos casos, a gente tem isso para isso. O equipamento é mais robusto que o Digmed, sejamos sinceros, mas a gente precisa começar a ser isso no mercado. Precisa começar a mexer aí, estamos aqui, estamos na briga, e a gente tudo para isso, né? Dúvidas, comentários? Mais uma vez. Faz sentido o que eu falei? Estou viajando? Não. Beleza. Os equipamentos que a gente trouxe para o estoque aí tem um prazo. Na verdade, a ideia era começar em janeiro, a gente já está atrasado, porque vai chegar possivelmente em fevereiro isso aí. Mas já comecem trabalhando nisso. O pessoal externo, os representantes, caçem oportunidades. É legal ir falar de Siemens também, mas se tem um Siemens lá, tem um pegando também, a gente tem que ter essa oportunidade para isso. Caçem essas oportunidades aí. No próximo ano aí a gente vai dar uma agenda de visita também. Aqui no próximo aí por facilidade mesmo. Os 3 que eu fiz na semana passada, a gente saiu de lá só para analítica com 5 oportunidades, 5 orçamentos. Então dá para a gente entrar na briga, com o discurso certinho, dá para a gente começar a se movimentar. Eu achei que alguém fosse me perguntar do Hart. De todos os produtos. Fujam disso. A gente não tem alternativa. Se o cliente insistir muito, pergunta para que ele usa o Hart. Não é tão bom. Ninguém, muda o foco. Ninguém usa para isso. Geralmente para configuração, eles não falavam que utilizar para inventário. Eu falei, pô, uma rede, ele está com os equipamentos que ele tem, não faz sentido. Até naquela folha de especificação técnica não tem a opção Hart. O discurso que eu falo para vocês, fujam disso. Estava até conversando com o Luiz, cadê ele? Aqui. Ali, ele estava colocando uma folha de dados lá, e o cliente pedia Hart, aí ele foi e colocou Hart e colocou em negrito. Falei, tira esse negrito aí, cara. A gente já colocou ali, deixa discreto ali, a gente não tem Hart, mas vamos para cima. A gente precisa entender que não faz sentido. Então, a gente se colocando de situação, não tem, a gente se coloca como coitado numa situação que a gente não é. Então, mudem o discurso, fujam de Hart, caso insista perguntando, se usa para isso. A meta ela cobra em torno de 25% mais caro por um transmissor com Hart. Ou seja, a maioria dos transmissores que eles vendem não tem Hart. Eles não ficam na briga, só quando a gente pede lá. Beleza? Fujam do Hart, mudam o discurso. Os passos aí é começar a desenvolver, deixar o pessoal conhecer aqui o digital. A gente precisa mostrar. Isso também é uma ideia. Esse aqui é o nosso eletrônico. Mas não dá para falar do eletrônico digital em si, a junção de sistema, sem que o pessoal conheça o eletrônico. Beleza? Então, voltando ao feedback. Não temos base instalada? Realmente, a gente não tem. Teremos muito em breve. Teremos muito em breve. Pouco com explicações. Me consultem. Vamos brigar, vamos tentar entender o cliente, vamos tentar entender o que ele quer, vamos tentar entender por que ele pede bendito Hart, como que ele não vai usar. Baixa flexibilidade no desenvolvimento de sistemas, de acessórios, sondas e sistemas de limpeza. Não vamos ficar consultando o Adriano sem necessidade. A gente já vai ter alguns itens já prontos aí que dá para a gente entrar na briga. Desenvolvimento de dados no plumes com preço imediato. Exatamente. Mais importante, isso é o mais importante, né? Trazer agilidade no envio.
Preço alto? Não, a gente não tem preço alto, tá? Não tem como a gente concordar com isso. Talvez eu saneamento, dependendo do Rafael aí. Demora em teste, desempenho e orçamento. Vamos mudar isso, não vamos deixar que muita coisa fique encavalando aí. E a compatibilidade com os nossos sensores são todos os sensores analógicos no mercado. Inclusive alguns de laboratório, a gente vai começar a mexer nisso também. Tem muita gente que consome eletrodinho de laboratório com aquele conectorzinho BNC, cabo acoplado. A gente também tem esses itens. Vamos dizer assim, que seria o segundo passo aí, mas não que daria volume, não que irá fazer com que o nome se torne conhecido. E a dificuldade na especificação de transmissores e sensores, esquece isso. A gente tem uma lista coringa lá, a partir de hoje, para facilitar, para ajudar, vamos achar uma especificação dentro daquilo que está ali. Essas configurações aí fazem com que aqueles fornecedores que estão no mercado há muito tempo trabalhem, só trabalhem com aquela lista, não tem que a gente fugir do que está aí. Alguma dúvida, me pergunta, vamos ver quais são os itens que a gente consegue puxar dali. Se puder trazer para os que a gente vai manter estoque, tudo bem. Se a gente conseguir a movimentação, o estoque, vamos dizer assim, vai estar um pouco mais correto, vai estar em dia. Beleza? Vou fazer uma pergunta. Claro. Às vezes os representantes não têm noção do tamanho do mercado de analítica. Você sabe o quanto a Metrier fatura em analítica? Quantos itens, quantos eletrodos a Metrier vende ao ano? A gente está falando de 5 mil eletrodos. Vou dar um número para você desse ano, da Hack. Só em analítica, que é o negócio deles, eles venderam 150 milhões de reais. Isso. E vou falar para você em segmento. Tirando os poucos do Shelter que eles ganharam, considerando apenas 1,5 milhão, fecha a conta em 9 milhões de reais. Só em analítica para saneamento. Isso. A gente precisaria filtrar aí e verificar se a gente está falando daquelas variáveis primeiras que a gente utilizou. Tem muita coisa de laboratório. Não, laboratório não. Só processo. Só processo. Eu diria que a Metrier aí fatura em torno de 20 milhões para aquelas variáveis ali. Mas, ou seja, o que é a Digitrol perto desse número? Sim, exato. Que é um mercado que não é tão explorado, entendeu? Exato. Não, a estimativa do mercado nacional total para pH, quantidade de oxigênio dissolvido e turbidez, aí, vamos dizer, não entrando em analisadores grandes, em PLC, nada disso, é 60 milhões de reais ano. Quanto que a gente fez no último ano? Alguém tem essa informação? Zanito? Também se não lembro. Mas Total acho que de foi Jumo 200. é 1 milhão e pouquinho. Por aí. Mas só analítica. Total Jumo, só analítica. Mas a analítica foi 200, 300. Beleza? E diante disso, a gente, para o próximo ano, tem uma meta até modesta para eletrodo. Posso abrir, Vitor? Essa meta é sua e do time todo. Exato. A gente não vai fazer a divisão, quanto cada canal de venda vai vender aí de eletrodos, mas a gente tem uma meta de 500 eletrodos. É um número razoavelmente baixo. Aí, se a gente for comparar o tamanho do mercado, o tamanho das oportunidades que a gente tem. Não é possível aí Quanto a gente vendeu esse ano? Quantos eletrodos a gente vendeu esse ano? Esse ano, uns 90, Por aí. 100, Não chegou a 100. Então, aquele relatório de vendas lá, é possível que talvez no primeiro trimestre eu solte quantos eletrodos a gente vendeu, quantos falta para a gente bater a nossa meta, que é de 500 eletrodos. Tem mercado, a gente tem preço, a gente tem ferramenta para fazer isso. E essa é a ideia. Qualidade acima de tudo. Qualidade acima de tudo. Tem só mais uma pergunta online aqui, a gente já estourou o tempo, mas o PC está perguntando como será tratado demonstrações. A princípio, a gente vê a potencialidade do cliente de comprar, né? A gente foi um cliente semana passada, a gente sabe que ele tem, vamos dizer assim, a possibilidade de comprar uma quantidade grande aí, e a gente vai avaliar isso, vai avaliar caso a caso, me tragam situações que vocês considerem aí que vai ajudar a gente a chegar nesse número enorme de 500 eletrodos, e a gente vai avaliar, mas existe a possibilidade sim. Claro que a gente não vai colocar um eletrodo de pH num cara que só tem um sistema de medição de eletrodo lá no tratamento de efluentes dele no descarte, que há 1 ano atrás ele media com a fitinha. Isso não é foco nosso, né?
Avaliando o potencial, compromisso. Avaliando o potencial, exatamente. Pode fazer sem problema. É o que a gente tinha colocado lá, né? A questão de demos aí, a gente está aberto, mas a gente vai avaliar esse ponto aí. Cada canal de venda aí que está ouvindo, separe e mande para mim pelo menos 3 clientes que vocês considerem potenciais aí, para a gente estudar certinho como que a gente pode ver, questão de preço, se tiver informação, qual que é a base instalada do cliente, para a gente já começar a pensar em alguma coisa. Tá bom? Próximos passos, a gente vai falar de condutividade, que é outra linha que tem um monte de opção, e a gente precisa definir alguns também, porque sempre partir do zero gera um trabalho muito grande. Oxigênio dissolvido, cloro e turbidez, vamos dizer assim, as opções são um pouco mais restritas, dá para a gente entrar um pouco mais tecnicamente, e essa é a nossa ideia. Perfeito? Perfeito, cara. Obrigado, pessoal. Vocês chamando aí, uma lista.